Seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do podcast Falconcast. E hoje eu tô com um convidado especial aqui, que provavelmente você conhece. Estamos aqui hoje de papéis invertidos e hoje eu vou entrevistar o meu amigo Rafael Schrader, que é o patriarca dessa empresa. Hoje eu tô aqui no papel que todo aluno teu queria estar, de sentar com você numa mesa e fazer todas as perguntas que queria fazer. Rafa, seja bem-vindo ao seu próprio podcast. Bom, episódio invertido, né? Legal a gente fazer isso porque as pessoas me cobram isso no Instagram, direto. Rafa, quando que você vai fazer um vídeo contando essa história? Eu nunca fiz, já até mesmo um trechozinho ou outro numa live, mas nunca fiz um vídeo pra contar. E aí não dá pra começar uma série de entrevistados sem eu mesmo falar contar a sua própria história. Não, e o bom é que eu aqui desse lado, você não vai ter como dar uma falsa versão da sua história, né? Porque você sabe tudo, né? Sou teu amigo desde os 12 anos, como a gente falou já no último episódio, contador, seu cara que caminhou com você aí em todos os negócios que você abriu. Então assim, Rafa, se você vier com historinha aqui pro público, historinha arrumadinha, eu vou estar aqui no papel de falar, não, não foi bem isso. Tá bom. Então vamos lá, eu esqueci aqui da chamada, cacada, né? Ó. Da chamadinha. Vambora. Rafa, então vamos começar a contar a sua história profissional. Vamos lá. Eu quero que você me conta como que foi seu primeiro emprego, como é que você começou a fazer seu primeiro dinheiro, assim. Você lembra o primeiro dinheiro que você ganhou? Como é que foi? O que você fez? Me conta o seu início de trajetória aí. Vamos lá. Meu primeiro dinheiro foi engraçado, porque eu era em casa. Eu cobrava do meu pai e da minha mãe pra fazer massagem nos pés dele. Não é mentira. Claro que não é um emprego, mas eu já percebi. Já meu pai falava, monetizando o negócio. Faz uma massagem no meu pé, R$2. Era assim. Quanto? R$1 cada pé, 10 minutos, 5 minutos cada pé. Mas vamos lá. Cara, eu com 15 para 16 anos, eu vim para São Paulo, eu morava em São José dos Campos, e aí eu vim para São Paulo para trabalhar com meu pai. Meu pai tinha loja de informática. E aí eu não gostava de morar lá em São José dos Campos, porque você sabe, você era uma das questões, né? Tinha um monte de amigo aqui, aí do nada você sai de São Paulo, vai para uma outra cidade e de repente você tá com novos amigos e tudo mais, você sente saudade, você quer voltar. Então eu vi uma oportunidade de vir para São Paulo, morar com meu pai e trabalhar na loja dele. Então que é uma loja de informática. Né? Então eu desde limpar monitor, eu comprava lote de monitor, aí tinha que limpar, embalar, pôr na vitrine, arrumar a vitrine. Quantos anos você tava? 15 anos, 16 anos, né? Mas foi muito rápido porque tava acostumado a morar com a mamãe, né? Mas fala, você vem de família rica? Você vem de família pobre, classe média? Eu venho de família a maioria dos meus familiares eram militares, né? Principalmente na família da minha mãe. Meu avô era militar e eu sempre tive essa linha de trabalho desde cedo. Minha mãe começou a trabalhar desde cedo, meu pai também. Mas não foi assim uma coisa tipo imposta. Não, você tem que trabalhar. Não, era mais vontade de ter dinheiro para poder fazer as coisas que eu queria. Mas o meu pai abriu essa oportunidade na loja dele, né, para eu poder trabalhar lá. E foi onde eu comecei a trabalhar com vendas, né? Porque eu ficava ali no balcão da loja, acabava atendendo um ou outro, né? E você perguntou da família. Eu tenho boas referências das avós, mas dos meus avós, né? Não. Por quê? O meu avô, por parte de pai, ele faleceu, minha mãe tinha 14 anos, inclusive foi trabalhando, sofreu um acidente como polícia militar e aí ficou doente. E o meu pai tem uma história muito engraçada com relação a dinheiro, né? Engraçada, o modo de dizer, mas uma história tensa, porque meu avô foi o gerente do primeiro banco que teve em São Paulo, o pai do meu pai. Então ele era gerente do banco. Imagina isso sei lá, eu tinha 40 anos atrás, deve ser, né? Sim. Eu não tinha nascido ainda, obviamente. E aí, de repente, o meu avô foi encontrado numa calçada onde falaram que ele caiu de um ônibus e bateu a cabeça. E aí ele foi encontrado lá, todo ensanguentado, levaram para o hospital. E aí descobriram que ele estava com um traumatismo craniano, foram tratar dele, foi para UTI, e quando ele acordou com problemas mentais sérios, tipo uma criança. Nossa. Então, e eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro. O hobby do meu tio, o irmão do meu pai, era andar de kart.
naquela época, 40 anos atrás, quanto custava para andar de kart? Né? Ele era fã do Ayrton Senna e tal. Então, do nada, do dia pra noite, foi assim que aconteceu. Ninguém sabe até hoje qual é a verdadeira história. Mas por que você falou que você não tem boas referências deles? Não porque eles fizeram uma não coisa boas, que não te tem lembranças, afetou. exatamente, Entendi. não tenho Não lembrança. é que é uma chateação que você tem com eles. Não, né? de maneira alguma. O meu avô, por parte de mãe, ele é um cara que todo mundo fala que, assim, espetacular, que todo mundo fala, né? Meus tios, pessoas mais da família falam, putz, uma pena você não ter conhecido seu avô, que era um cara fantástico. Agora, o meu avô, por parte de pai, eu conheci, mas eu conheci nessa fase dele doente já. Então, ele viveu, acho que... Já é falecido também. Os dois. Ele... Conheci ele já doente e tal, então essa mudança de vida no meu pai, quando ele contou essa história, minha avó contou essa história a primeira vez, foi algo marcante, porque você tem uma super família estruturada com dinheiro, meu pai era sócio do Clube Pinheiros, entendeu? Naquela época só com coisa de luxo e de repente... Mas aí toda essa grana caiu no teu colo hoje. Quem dera. Mas é uma questão bem particular que é marcante na família, né? Mas e aí? Aí tá, você trabalhou com seu pai, você ficou quanto tempo na loja lá? Eu trabalhei acho que uns 6 meses e aí eu não... A verdade é que eu não gostei de morar fora. Daí você não gostou de morar com ele e voltou... Morar sozinho, na verdade? Não gostei da experiência. Não tem nada a ver com o meu pai em si, mas morava com a minha mãe. Cara, eu fui criado pela minha avó, né? Imagina. Você é o menino da avó. Eu sou o menino da avó. É o menino da avó. Eu sou o menino de condomínio. A gente ia na casa do Rafa. Cara, você abria a geladeira... Era tanta comida que a tua avó fazia. Não, fazia tudo que gostava. Tudo. Era bombom, era sobremesa, era a comida que queria. E assim, o Rafa tinha um negócio que a avó dele... Ele usava a camiseta hoje, amanhã... No mesmo dia, às vezes. Às vezes no mesmo dia. Tava limpa, passada, dobrada no armário. Absurdo. Sabe assim? Vou pra escola de manhã. Se eu pegasse, tipo, 8 horas da noite, a camiseta que eu usei pra ir pra escola tava passada. O Rafa jogava a roupa no cesto, era capaz da avó não deixar nem cair no cesto, ela já pegava. Não, ela tirava na porta. Quando chegava da escola, ela já fazia assim, levanta os braços. Já ia arrancando a camiseta na porta de casa pra lavar a roupa. É menino da avó, né? É menino da avó. Sou com orgulho. Com orgulho. Com orgulho. Não, mas eu confesso que quando eu ia lá também eu era tratado igual príncipe pela avó. Até hoje. Uma pessoa... Minha avó é sensacional. Paixão da minha vida. Tá, e aí você voltou então pra São José? Aí eu voltei pra São José, isso eu tava no 3º colegial. Né? Voltei pra São José, eu terminei o colegial muito cedo. Eu terminei o colegial fazendo 17 anos. Então eu terminei bem cedo. Aí eu volto pra São José dos Campos, só que aí eu não tinha dinheiro mais. Eu já tinha pego o gostinho de ganhar um dinheirinho ali, e lá eu não tinha... Pra arrumar emprego lá foi muito difícil. Muito difícil. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vir para São Paulo, comprar roupa na 25, no Brás, e vender lá. Porque lá não tinha tanto esse acesso a roupa paralela, né? Que nem tem aqui. Aqui tem 25, você vai lá. Eu ia lá, comprava as bermudas de R$30, vendia por 90. Pra quem não é de São Paulo, talvez não conheça, mas aqui em São Paulo tem a 25 de março, né? Que é um centro famoso de roupa e tudo que é de segunda linha. Então, e muita gente vem de longe pra comprar coisa aqui. Sim. E nunca foi... Caraca, não vai pegar. E nunca foi enganando ninguém, assim. Vende roupa... Não, eu sempre falava, é roupa que eu trago de lá. Mas não é falsa. E detalhe... Se pergunta pro China na loja... essa camiseta não, original, é falsa. Original. Não, é réplica. É réplica. Falsa não, é réplica. O legal é que eu não tinha dinheiro pra fazer isso. Então eu vinha pra São Paulo com... o dinheiro já antecipado. Não, antecipado. Eu quero camiseta. Então tá bom. Você quer camiseta? Me paga aqui que eu vou trazer pra você. Sim. E aí você tinha um esquema de vender suplemento também, não tinha? Foi um pouco depois. Eu vou chegar nessa parte. Foi um pouquinho depois. Aí eu comecei com isso, né? De comprar e vender roupa. E aí eu acabei o colegial e comecei na faculdade, né? Com 17 anos eu já entrei na faculdade. Cara, primeiro que assim, eu só passei de ano no 3º colegial por bondade do professor. Por bondade do professor. O professor olhou pra minha cara e falou assim... Sai daqui. O que você vai fazer da vida, Rafael? Eu tava no exame de física. O professor olha pra minha cara e fala... O que você vai fazer da vida? Porque você não passou na prova. Você vai ter que fazer o 3º ano de novo. Olha só. E nisso a minha mãe trabalhava na escola em troca da mensalidade. Nossa. E eu era terrível. Aí eu falei assim, cara... Eu vou fazer faculdade de educação física. Eu tô até matriculado já. Ele falou, é sério? Aí ele viu física, educação física. Não vou aprovar. Piadinha. Aí ele falou assim, é sério isso? Eu falei, é sério. Ele falou, então você não vai usar isso aqui. Toma, passa de ano.
Passa de ano, acabou. Não posso falar o nome da escola, né? Que senão dá merda. Passa de ano porque eu não aguento mais você aqui. Aí eu fui pra faculdade. E aí na faculdade eu já comecei, no primeiro ano consegui um estágio de monitor de criança em escola. E era uma escola de playboyzaço, assim. Aquelas escolas que custavam R$5.000 a mensalidade há anos atrás. E o que eu fazia? Cuidava de criança. Sempre gostei de criança. Então, pra você ter noção, a escola levava as criancinhas em horário da tarde e levava pra companhia atlética pra fazer natação na academia. Então eu acompanhava, eu cuidava das crianças lá, ganhava R$350 por mês. Meu primeiro registro foi esse. R$350 por mês. E aí fiquei alguns meses, aí teve que começar a estagiar em outras áreas, começou a faculdade a evoluir, eu acabei saindo. E aí eu não parei de vir para São Paulo comprar muamba para vender lá. Essa faculdade era em São José? Era em São José. Entendi. Eu não parei de fazer isso, eu continuei fazendo paralelamente, até porque dava mais dinheiro que R$350 por mês na escola, né? Mas foi por pouco tempo, aí eu comecei a namorar com a Ellen, né? E aí eu queria vir para São Paulo toda hora e todos os empregos que eu arrumava lá em São José tinha que trabalhar de sábado e domingo. Aí eu ia ver com ela quando. Então, não arrumei emprego, vim para cá, larguei a faculdade, começava a vir para cá todo final de semana, até que segundo emprego Centerlab, onde eu fui trabalhar, que era a empresa que minha mãe trabalhava na época. Ela arrumou, aqui em São Paulo já. Ela arrumou para mim trabalhar, ela trabalhava nessa empresa, só que lá em São José dos Campos como representante. Ela arrumou para eu trabalhar aqui e aí eu fui trabalhar lá. Aí eu fiquei um pouco mais, eu fiquei 1 ano mais ou menos nessa empresa, morando aqui com meu pai de novo, pela segunda vez, né? E você era o que lá? Representante também? Não, eu trabalhava em almoxarifado, montar pacote. Montava os pacotes e tal, despachar, receber mercadoria, conferir, câmara fria. Primeira vez me trancaram na... Eles trollam todo mundo, né? Se é o novão lá, me trancaram na câmara fria, quase morri do coração. Mas foi meu segundo emprego. Também durou quase 1 ano, até que eu tinha um primo da minha namorada, na época, Ellen, que ele trabalhava na Porto, né? E aí ele falou, pô, Rafa, tô trabalhando na Porto e tal, o salário é bom. E aí eu falei, meu, indica nós aí, né? Ele me indicou, me chamaram e eu fui pra Porto. Pra ser tipo call center lá, assim. Era atendimento de sinistro, né? Ao bater o carro, ligavam lá, ó, bati o carro. Eu lembro que tinha muita história, né? Que o povo ligava, falava, onde você tá? Tô na rua A, com a rua B, perto do bar do Zé. Não, porque a gente atendia nível Brasil, né? E aí, você imagina, ligava, o pessoal falando assim... Eu nunca vou esquecer, ligou um cara uma vez e falou assim... Qual é teu nome? E meu nome era... Glauco. A gente tinha codinomes. Não podia falar Rafael. Não podia falar seu nome verdadeiro, era Glauco. Aí eu, Porto Seguro, Glauco, bom dia. Aí ele... Qual é teu nome? Aí eu falei, é Glauco. Você tá assistindo o podcast até aqui, comenta no YouTube, #Glauco. Ferrou, né? Vamos me chamar de Glauco pra sempre agora. Aí eu falei, Glauco, a ele. É o seguinte, eu tô na rua tal, com a rua tal. E a mulher, uma besta, um carro deste tamanho. Eu tenho uma Hilux e uma besta não viu um carro desse tamanho e bateu em mim. Era só mas onde você tá? Aqui de frente pro bar do Zé. Até você entendeu o que o cara tava falando com o lugar que ele tava pra abrir o sinistro. E o dia que te ligou um tal de José lá? Qual o seu nome? É José e tal, o cara todo tímido assim pra falar, furou meu pneu e tal. Não, mas eu preciso do seu nome completo. Aí José Luiz. José Luiz, nome completo. José Luiz da Atena. Aí você chama, aperta o mute e chama todo mundo que eu tô atendendo da Atena aqui, ó. Aí imagina o Glauco lá, né? Me dá imagens. Eu quero imagens. Prova que é você, eu quero imagens. Eu quero imagens do acidente. E aí você ficou um bom tempo lá na Porto, não ficou não? 1 ano também, cara. Você não para emprego, né? Cara, você não nasceu pra ser funcionário, essa é a verdade. Eu não nasci pra trabalhar pra ninguém. Eu lembro que no começo da Porto tinha no treinamento tinha um sistema, e aí no sistema da Porto tinha um negócio que era fale com o presidente. E aí você apertava esse botão e você mandava um texto lá. E era o Dr. Jaime Garfinkel, né? Eu mandei lá, quando eu entrei. Aí eu mandei perguntando, nem lembro o que eu perguntei. Aí eu lembro que passou uns 6 meses. Mas era uma assim, pergunta meio pessoal, assim, não era? Não, era uma pergunta de sucesso, assim, né? Então, da fórmula, tipo, sucesso. Pra chegar aí? Aí, depois de 6 meses, eu só escuto meu telefone tocando na mesa. A minha coordenadora.
Glauco, você aprontou alguma coisa? Eu quero que você fale agora, pra não dar problema. Eu falei, não, né? Aí você fica em choque, né? O que eu fiz de errado? Não, mas eu quero que você fale antes. Eu falei, não aprontei nada, não fiz nada. Aí quando eu percebi, ela falou, o Dr. Jaime quer falar com você. Já tremeu na base. Aí ela falou, eu vou passar a ligação dele e vou ficar ouvindo. Primeira coisa, tocou a ligação, transferiu ele, Maísa, o nome dela, Maísa, eu vou te tirar da ligação, tá? Só eu e ele. E já arrancou ela da ligação. Aí ele, Rafael, tudo bem? Recebi sua chamada, peço desculpa pela demora, muita gente que manda aqui, mas eu atendo todos os funcionários da Porto, eu tô aqui pra isso e tal. E eu vi que você me fez uma pergunta sobre sucesso. E aí ele falou, perguntei qual era o sucesso, porque a Porto é a maior seguradora do Brasil, já era na época e tal. E ele falou, cara, é um tijolinho de cada vez. É você construir um sonho, mas é acordar cedo, é batalhar. Aquele papo de sempre, né? É batalhar, é não deixar a peteca cair, vai ter dia que você vai estar desanimado, mas fazer algo que você goste, fazer algo que você tenha prazer em fazer, porque quando a gente se motiva só por necessidade ou só por dinheiro, a gente também acaba entrando em conflito e é difícil chegar no sucesso assim. Você tem que gostar também do que você faz. E beleza. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça na época e tal, deu 2 meses, eu saí. Você lembra como eu saí? Não lembro, não. Não? Nós fomos pra Maresias. Nossa, verdade. E a gente ia pra Maresias, e aí, eu e o Gui. E aí... Você tava com conjuntivite. Eu peguei um atestado de conjuntivite pra poder ir pra Maresias. Não, mas você tava com o olho vermelho pra nada, caramba. Cara. Eu passei sabão no olho pra pegar o atestado. Passei sabão no... A gente queria ir pra praia. Cara, velho. Não colou, você tentou passar. Não, mas eu lembrava do olho vermelho dele. Eu lembro do olho vermelho dele. Eu passei tá sabão no agora olho, isso. Porque o Gui me chamou, vamos pra Maresias, tá tudo pago. Já paguei aqui no Peixe Urbano, sei lá. Era começo desse negócio de Peixe Urbano, hotel urbano. Aí eu falei, não dá, mano, eu trabalho. Ele falou, não, vamos. Vamos, dá um jeito aí. Tá bom, meti o sabão no olho e fui no médico, conjuntivite, grave. 7 dias de atestado. Aí fomos pra praia, isso já era no final da Porto. Quando a gente voltou todo queimado do sol, aí me mandaram embora, né? Não teve jeito. Sim. Não teve pra onde correr. Mas eu queria, né? Eu queria. E eu não queria pedir as contas porque eu queria a rescisão. Né? Eu queria a rescisão, então... Mas assim, eu não esperava que fosse tão rápido, mas foi. Isso foi antes de trabalhar naquela loja de suplemento? Foi tudo antes isso? Tudo antes. Ah, não. A Carbonic, então, cara. Foi antes da Porto? Foi antes da Porto. Você foi até pra Miami, trabalhar em Miami lá um mês, eu tô perdido. É tanta coisa que eu já fiz. Precisa ajudar o cara a contar a própria história dele. Não, porque eu lembro que você foi pra... Não, acho que foi depois. Não, a Porto é depois. A Porto é depois? A Porto é depois. A Carbonic foi 2009. Você começou a trabalhar na loja de suplemento. Foi, lá em São José dos Campos. Aí abriu uma filial aqui no ABC. Pulei essa parte, gente. Pulei essa parte. Calma aí que não, deu pane. Não, vou te ajudar. Você começou a trabalhar na Carbonic de vendedor lá numa loja. Foi. E aí você... Foi depois. Não tá aqui, foi depois. E aí você abriu a Carbonic foi em 2009, onde eu trabalhei lá como vendedor de suplemento. E foi nesse meio tempo em São José dos Campos, antes de vir para São Paulo, de novo para trabalhar na Porto, aqui para trabalhar com meu pai na Center Lab e depois trabalhar na Porto. E aí não teve uma história que você ficou 1 ou 2 meses em Miami arrumando uma loja que cara, o cara tinha foi lá? assim, o dono da empresa, ele mandou um e-mail falando assim, vamos ficar sem estoque de suplemento, porque a pessoa que trabalha lá em Miami deu ruim com ela e a gente não tem quem mande suplemento para cá. Aí eu falei, eu vou. E aí você não falava inglês, não tinha nada, né? Ele falou assim, como assim você vai? Eu vou, me fala o que tem que fazer que eu vou. Ah, você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí eu lembro, na época ele me comprou $1.000 pra eu levar e tal, passagem, e eu fui. Você ficou 1 mês lá, isso? Não, eu fiquei 1 semana e meia, quase 2 semanas. Mas aí eu fiquei... Mas você não falava nada de inglês, né? Nada. Eu tinha que receber o cara do correio, que ia lá pegar mercadoria, separar a mercadoria, tudo em inglês. Não, de contar uma história aqui, eu fui para os Estados Unidos com o Rafa, também nessa época aí, por aí. A gente foi pra Nova York lá e o Rafa também... Acho que foi a primeira vez que você tinha ido pra lá, né? Foi antes ainda dessa de Miami. E o Rafa não falava nada de inglês, né? E aí não só ele não falava nada, mas ele tinha vergonha de falar... Errado, medo de falar errado. Básico, né? What's your name? Chegava na loja, ele não queria perguntar o preço. Eu falei, Rafa, how much? Só perguntar pro cara how much, ele vai te falar o preço. Não, pergunta pra mim. Aí a gente ficou uma semana lá, aí na hora de ir embora... A gente tava assim, os últimos momentos antes de ir pro aeroporto, fomos num shopping lá almoçar. Aí a gente foi no McDonald's, o Rafa, eu vou falar inglês. Não, eu não vou sair daqui sem falar inglês, eu vou ter que falar com o americano e tal.
Aí eu falei, não, McDonald's, cara, é o lugar mais besta pra você falar inglês. Você vai chegar e vai falar number one e pagar. Não tem mais nada. Não, Gui, mas fica aqui do meu lado que se travar aqui você me ajuda. Beleza. Aí o Rafa chega pra atendente suando, né? Please, a number 11. Aí a mulher ficou olhando pra ele assim, sorry? Aí ele, number 11. E assim, na certeza que tava certo, né? Firme. E eu cascando o bico do lado e me ajudando lá, né? Tentei falar inglês com a cabeça e aí o Rafa olhava pra mim assim, ela não tá entendendo. Eu falei, eu não sei, pergunta pra ela de novo aí. Fala de outro, né? Tenta. Aí ele, number 11. Aí ela, sorry, não sei o quê. Aí eu falei, 11. Aí, é verdade. Aí conseguiu. Mas esse era o nível do Rafa lá em Miami, sem falar inglês. Na época, né? Mas, nossa. E aí, naquela época, perdão pela falha da memória, que esqueci completamente dessa parte dos suplementos. E aí, naquela época que eu fui pra lá, eu tinha que receber o cara do correio que vinha pegar as caixas, aí chegava material, eu tinha que embalar, mandar. Era um trampo assim que tinha que falar inglês. Tinha exigência ali. Eu lembro que tava uns 40 graus em Miami. Era julho, tava uns 40 graus. Eu lembro que você mal saiu da casa. Eu não saía da casa nem do escritório. Tinha muito trabalho e muito calor. Você falava pra Miami passear, não passeou nada, né? Eu fui no shopping um dia pra conhecer. Ficou só embalando caixa, né? E aí... Aí foi pra Porto, aí fui pra Porto, saí da Porto. Quando eu saí da Porto, eu já falei, bom, eu vou começar a vender suplemento, né? Eu já tinha alguns clientes dessa época aí, né? Falei, vou começar a vender suplemento. Aí peguei minha rescisão da Porto, foi 3 ou 4 mil reais, não me lembro. Comprei os primeiros emagrecedores na época e comecei no Facebook. Lipo 6, era, né? Lipo 6, o Oxelite. Uhum. E aí eu comecei a vender suplemento. A gente começou a treinar nessa época também, treinar junto Que eu te ensinei a treinar. Ah, meu Deus do céu. Essa aí tem que contar depois, hein? A gente começou a treinar junto lá em São Caetano. E aí, nessa época, minha mãe mudou de São José pra lá também. Uhum. Quando eu entrei na Porto, minha mãe muda de São José dos Campos e volta pra São Paulo. Aí eu voltei a morar com ela. Uhum. Então foi mais fácil, né? Aí eu comecei a vender suplemento na academia, lembra? Na academia e tal, até que veio a primeira ideia de montar um negócio físico. Da academia, né? A gente tinha isso, né? Tipo, vai pra faculdade e aí não tinha o que comer. Comia sempre besteira. E a gente tudo na dieta ali, querendo comer coisa saudável, né? Tentando pelo menos. E aí eu falei com a dona da academia, tinha um quartinho de fazer... Lembra? Era um quartinho de fazer exame. Era um quarto fechado. Aí eu já falei, se abrir essa janela, faz um balcãozinho aqui e faz uma lanchonete. Aí não tinha dinheiro pra fazer lanchonete, tinha nada de dinheiro. Só tinha ali o que eu comprava e vendia de suplemento, mas sei lá, tinha um capital total de 3 mil reais. Assim, né? Aí eu chamei minha avó, a mesma avó. Vó, você pode tirar um dinheiro pra mim no banco? Pra quê? Pra montar uma lanchonete. Aí ela, então monta com o teu irmão. Então se for pra vocês dois, eu tiro. Tá bom. Aí tirou 15 pau na época e a gente montou a lanchonete. Primeira lanchonete. Nutri-Muscle Juice chamava. E aí a gente inventei os nomes de uns shakes de proteína. Não, e era gostoso pra caramba. Era da hora. Tinha aquele lanche hipertrofia. Fazia uns lanches assim de frango. Era sensacional. Era gigante, com salada. E aí era pro público lá. Aí eu fiquei lá... Aí você vendia açaí pra caramba. Açaí com proteína, com banana. Era muito legal. Eu ia pra faculdade depois, o pessoal da faculdade encomendava, eu saía com 3, 4 sacolas de lanche pra entregar na faculdade à noite. Era bem legal. E aí começa a minha história com empreendendo. Né? Empreendendo de Parou de trabalhar pros outros e começou a empreender mesmo. Cara, e aí foi só... Assim, escalando. Eu fiquei 1 ano com essa lanchonete. Aí um amigo meu, na época tava passando por umas dificuldades e tal, lembra? O Luiz? Comprou a lanchonete. Ele, cara, quero tomar um rumo da minha vida. Eu falei, cara, compra a lanchonete. Aí ele, por quanto? Aí eu vendi pra ele por 28 mil na época. Eu tinha gastado 15, tinha um faturamentinho e tal. Fez até um lucrinho ali. Fiz até um lucrinho. Pagou, já tinha quase praticamente pago a dívida do banco e tal. Só que eu dividi com o meu irmão, que ele era sócio, né? Aí dividi com o meu irmão. Aí depois eu falei, não, vou montar outra. Atrás da minha casa abriu uma academia. E abriu uma academia com espaço pra lanchonete. Eu vou te mandar essas fotos, Rafa, pra você pôr na edição, que é muito legal. Não, abriu uma academia com um quartinho lá fora. E aquele quartinho eu fiz uma lanchonete da hora. E o Rafa, tudo que faz, ele sempre fez com muito carinho, assim. Você sempre foi o cara que...
Assim, até falando na semana passada, né, que a gente sempre fez um negócio mais enxuto, o Rafa sempre foi muito agressivo. Então o Rafa tudo que faz... Queria fazer um negócio bem... Do bom e do melhor. Então assim, não tinha esse negócio de colocar na lanchonete aquele azeite. Não, ele vai pegar o melhor azeite pra colocar lá, né? O Rafa sempre teve essa visão, assim, de fazer o melhor, né? Aí eu chamei o dono da academia lá, o seu Armindo, super simples, gente boa. Eu falei, Armindo, vamos montar uma lanchonete aqui, posso montar? Ele, pode. Quanto? R$500 por mês de aluguel aí. Eu falei, fechou. Aí reformei, aí eu peguei 22 mil de empréstimo pra fazer. Porque pagou a dívida, dividiu com o meu irmão, sobrou pouco. Aí minha avó de novo pega dinheiro no banco pra mim. Aí pegou o dinheiro no banco, eu montei essa lanchonete que ficou bem mais legal. Aí foi um negócio um pouco maior, era bar também. Aí, o que eu fiz? Primeiro, foi uma franquia da Carbonic, da empresa que eu trabalhei. É verdade. Eu abri ela e liguei pro pessoal da Carbonic, eu posso abrir uma franquia, que eles tinham uns prazos congelados, mas aí não deu certo a parceria com eles, não rolou. Eu acabei mudando o nome e seguindo por conta própria. Mas fez tipo um negócio pra assistir jogo de futebol também? Eu fiz tipo um bar, de sexta-feira tinha espetinho, tinha uma cerveja. Mas não durou muito, né, essa lanchonete? Cara, exatamente um ano depois, tudo um ano, ciclo de um ano a minha vida, né? Exatamente um ano depois, um aluno passando lá na academia, comecei a trocar ideia com ele, comecei a ficar amigo dele e tal. Ele, você não quer vender a lanchonete pra mim, não? Falei, vendo. Quanto você quer? 70 mil. Aí ele, mas por quê? Aí eu expliquei, mostrei faturamento, te deixava uns 3 pau de lucro por mês a lanchonete. Era só eu tinha um funcionário na época, né? Era eu um funcionário que... Não era o Cenoura? Era o Cenoura, ficava aberta a lanchonete das 7 da manhã às 8 da noite. Então, pra não ficar lá sozinho, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo. Aí vendi pra ele, aí eu tinha 70 mil na mão. Quitamos ele pagou à vista? Pagou à vista, 70 mil à vista. Aí, beleza. Aí entra uma história legal. Eu fui quitar o empréstimo do banco que eu tinha pego com a minha avó lá. Ela falou, não vou te cobrar esse dinheiro. Eu continuo pagando, você fica com o dinheiro pra você. Vovó, né? Vó, né? Vovó, que empréstimo é esse? Fala. Essa é vovó. E aí, beleza. Eu fiquei com dinheiro na mão, uma grana alta. A primeira coisa que eu fiz foi eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes nesse meio tempo comprar muamba para vender. Quando o dólar era Lembra na 2,50? Na primeira lanchonete que eu tive, a gente foi junto em 2012 para os Estados Unidos. Aí a gente foi para Nova York, foi para Disney e tal. E lá eu lembro que eu juntei 7 pau e 100, assim, juntando tudo. Pedi dinheiro pro pai, pra mãe, juntei 7 pau e 100. Na época deu mais de 3 mil dólares, acho que 3.600 dólares. Hoje daria 30 dólares. Hoje daria pra comprar uma coca lá, né? E aí, eu lembro certinho, deu 3.600 dólares pra levar. Cara, a gente foi pra Nova York. Primeiro a gente foi lá pra Newark, lá na casa do Elô. Ficamos lá, depois fomos pra Nova York. Pegamos Black Friday em Nova York, madrugada lá em Manhattan, né? Animal. E eu comprando, aqui ó. Só aqui, ó, na folhinha do dinheiro. Comprando. Falei, o que eu vou... Foi na Aeropostal e comprou a loja inteira pra vender. Eu peguei roupa, assim, naquela época era moda, Aeropostal e Abercrombie. Eu peguei roupa da Hollister, assim, camiseta 4 dólares, assim, sabe? Aí a gente, naquela época, eu falei, eu vou pagar a viagem com tudo que eu trouxer pra vender. O meu objetivo é pagar. Você comprou no teu cartão, que eu não tinha cartão de crédito, o Gui comprou pra minha passagem lá no cartão, comprou o hotel, falou, depois você vai me pagando, a gente parcela aí, beleza. E aí, eu trouxe tanta coisa, depois de Nova York a gente foi pra Miami, quando chegou em Miami eu não sabia quanto eu tinha na conta, que eu peguei aqueles cartãozinhos pré-pago, e morrendo de medo do dinheiro tá acabando. Quando eu olhei tinha mais de $1.000 ainda. Tome de comprar roupa ainda, mais coisa pra trazer. Cara, eu lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei no Brasil... Eu cheguei, 3 horas da tarde, a lanchonete estava aberta, meu funcionário estava lá. Eu cheguei no Brasil, eu fui pra lanchonete com a mala de coisa que eu trouxe para vender. Eu vendi R$4.000 no dia. Ou seja, já paguei quase todo, mais da metade da viagem. Jaqueta, camiseta. E a gente curtiu pra caramba, né? Muito, a gente ficou 11 dias. Sim. 11 dias. Foi muito legal. Foi muito assim, legal porque eu praticamente paguei a viagem com o dinheiro que eu trouxe lá. E aí, quando eu vendi a segunda lanchonete, eu fiz isso. Eu peguei R$10.000, o dólar já era um pouco mais caro. E voltou pra lá, né? Voltei para os Estados Unidos. Você foi com quem? Sozinho. Foi sozinho. Foi quando eu fiquei no quarto do chinês. E aí beleza, tem a segunda lanchonete, e aí depois você abriu a loja de bolo. Aí, eu fiquei uns 6 meses assim, num impasse. Foi a primeira vez que eu fiquei mal psicologicamente na minha vida. Porque eu tinha lanchonete, eu tinha o que fazer, de repente eu não tenho mais nada pra fazer. Nada. Eu acordava
9 horas da manhã. Eu não queria procurar emprego, cara. Sim. Não queria procurar emprego. E eu tava com ideia de continuar empreendendo no ramo de alimentação. Aí eu tava com uma ideia de comprar um food truck e fazer um negócio de comida saudável no food truck. Mas aí eu comecei a ver que era muito difícil licença de prefeitura para poder parar nos lugares e tal. Aí veio a ideia da minha mãe, vamos montar uma confeitaria. Uma confeitaria e café. E aí você põe metade do dinheiro, eu ponho metade do dinheiro, e aí a gente montou lá em São Bernardo. Confeitaria Marlene. Marlene Confeitaria em homenagem à minha avó. Minha avó sempre presente, né? Porque a minha avó, pra doce, pra tudo que faz comida, mas a doce dela sempre foi assim, um negócio absurdo. Ela teve restaurante, rotisseria, muito tempo. E aí a gente montou a confeitaria, e aí foi o primeiro negócio que não deu certo. Porque a gente saiu com prejuízo. montou uma confeitaria, assim, um negócio espetacular. Era lindo, era coisa de Paris. Mas não assim. tinha público, né, cara? Não, a gente montou no lugar errado. Se tivesse montado aqui na Paulista, eu falo pra minha mãe essa frase. Se a gente tivesse montado a confeitaria aqui na Paulista, pagar 10 pau de Tinha aluguel, estourado. tava até hoje, eu acho, com várias franquias de Não, porque era de muita qualidade. muita né? qualidade. Só que ali o bairro não tinha capital pra pagar o que vocês ofereciam. Era no Rude Ramos, em São Bernardo, e lá o povo é muito bairrista. Eu lembro que quando a gente montou, tinha um mercado municipal na frente ali. O pessoal do mercado municipal, eles começaram a ficar... Não olhavam na nossa cara, porque a gente montou um negócio novo no bairro deles, assim, sabe? Já tinha uma confeitariazinha dentro do mercado municipal. Então foi um negócio ali que foi lindo, assim. Mas, lembra, o seu presente de casamento foi os bem casados, que foi a gente que fez na confeitaria. Verdade, você lembra disso? Verdade. 2015, né? 14, 15. 2015. 15. E aí a gente, assim, ficou alguns meses, o negócio não estava indo bem. A gente passando por vários problemas financeiros, assim, de chegar, não ter dinheiro para pagar aluguel. E estava casado avó, já. Minha avó sempre salvando. Aí eu vou contar essa parte do casamento, logo na sequência. A minha avó sempre salvava. Eu lembro que uma vez minha mãe tava mal, assim, tipo, não tinha dinheiro para pagar aluguel, era amanhã. A minha avó surgia com 10 mil reais, assim, ó, pra vocês, pra ajudar. E ela sempre ajudou, sempre assim, ao máximo. Por isso que a gente tem tanto carinho por ela. E não só por isso, mas me criou, né? Me criou, e ainda nos momentos difíceis de dinheiro, ela surgia com dinheiro pra ajudar a gente. E minha mãe tava mal, e aí começou a surgir aquela onda de marmitas fitness, lembra? Sim. Começou a aparecer uma empresa, outra empresa. Eu olhei pra minha mãe e você falei, sempre gostou desse meio de academia? Sempre gostei, já era, né? Teve as lanchonetes, você tinha meio que um acesso a esse público, a esse ramo, né? Eu gostava pra caramba desse mundo, né? Aí eu falei, mãe, vamos transformar a confeitaria numa empresa de marmita? Ela, filha, eu não tenho mais pique pra isso. Fica com tudo aí, fica pra você, tira tudo do meu nome e você toca sozinho. Cara, aí começou... Porque até então eu já tinha empreendido, já tinha passado dificuldade, mas vendeu, não assumi um desafio tão grande. Cara, eu tinha que fazer comida, vender e entregar. Sozinho. Aí eu tive a ideia de chamar a agência no meio tempo da confeitaria, eu chamei uma agência para fazer divulgação, né? Aí eu chamei o dono da agência para ser meu sócio na empresa de comida. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer um site, para fazer cartão de visita e folheto. Falei, você entra com essa parte, eu tenho a estrutura aqui, uma porcentagem menor. Ele falou, fechou. Aí eu comecei a vender, entregar folheto nos condomínios e tal, amigo, conhecido, e vende marmita, você comprando os pacotes de comida. Cara, eu não sabia fazer comida, e eu não tinha funcionário, não podia contratar ninguém. Eu comecei a aprender a fazer comida para poder vender comida. Estava fazendo lá na estrutura da confeitaria. Na mesma estrutura, porque era top. O lugar a gente gastou de reforma assim uns 80, 90 pau para deixar o lugar lindo. Só que o aluguel era caro. Sim. Era 3.500 o aluguel naquela época. E eu lembro que eu comecei a comprar... Primeiro eu montei o cardápio, né? O primeiro prato que me vende... salmão ao molho de maracujá com arroz integral e legumes. Porque fazer frango, fazer batata doce, fazer carne moída, qualquer um faz. Agora, salmão ao molho de maracujá. Por que eu coloquei essa merda no cardápio, velho? Eu não coloquei, na hora de fazer o molho de maracujá, eu coloquei sal e açúcar. O certo é fazer com primeiro açúcar. Prato. Porque é um molhinho doce em cima do salmão. Eu falei, não, mas vai um pouquinho de açúcar pra deixar doce. Ficou com gosto de soro fisiológico. Você nunca tinha feito? Ficou horroroso. Aí joguei tudo fora, o molho, pra fazer de novo. Essa época foi a fase que acho que eu mais cresci, assim, de maturidade. De tipo, você fazer um monte de marmita e aí jogava congela. Fora. Aí erra. Aí beleza, eu consegui por essa fase, entrou o meu casamento.
nessa fase, nesse começo da estava mais Civifit, apertado. entrou o meu casamento. A gente já tinha adiado uma vez por causa de grana, por causa da confeitaria. Eu falei, eu não vou adiar de novo. A gente vai casar. Aí era o casamento em 2015. Aí eu falei pra Ellen, falei assim, mas como? Eu falei, não, nós vamos casar, a empresa vai dar certo. E foi muito na fé. Tava começando, não tinha faturamento nenhum ainda. Assim. Vendia, sei lá, R$200, R$300 por semana de comida. Né? E aí eu tinha um conhecido, um amigo que entrou de sócio na época, colocou ali um dinheirinho pequeno, coisa de R$20 mil pra gente começar a alavancar o negócio. Entrou na sequência o meu primo, como sócio também do negócio, começou a crescer. Mas eu lembro que no meu casamento, a gente foi pra lua de mel, a gente ganhou tudo no casamento. Eu ganhei tudo. Eu ganhei a casa inteira, sofá, geladeira, fogão, micro-ondas, mesa. Eu ganhei tudo no casamento, porque a gente não tinha dinheiro. Eu ganhei... A festa de casamento foi a única coisa que eu paguei no buffet, eu lembro. E eu lembro que o dinheiro que eu tinha pra ir pra lua de mel era o dinheiro da gravata. Então, quanto desse na gravata era quanto eu ia pra lua de mel. Se desse R$500 era o que eu tinha, não tinha o que fazer. E aí deu R$1.500, a gente foi pra San Andrés, na Colômbia, e eu lembro, deu na piscina do hotel, no Caribe, um lugar lindo, e pensando, como eu vou pagar as contas? Semana que vem não tem dinheiro. Tem que pagar aluguel daqui 2 semanas, o primeiro aluguel da minha vida, como que a gente vai pagar? E a Ellen ganhava R$2.000 na época, né? Mas assim, fome a gente não vai passar, vai pagar as contas e a gente... Sempre tem a vovó ali pra ajudar. A vovó ajuda, né? E... Quando a gente voltou de lua de mel, em setembro, a empresa começou a estourar, cara. A gente começou a vender R$500 num dia, R$600 num dia, R$1.000 num dia. Aí começou aquela parte frenética. Vai pro Ceasa de manhã, compra comida, faz comida, entrega. Eu trabalhava das 7 da manhã até 10 horas da noite, várias vezes fazendo entrega, vários dias. E aí começou a crescer, entrou meu primo de sócio e aí virou um negócio grande. A gente contratou bastante funcionário, começou a crescer bastante, né? Isso foi finalzinho de 2015, quando foi... aí cresceu de verdade. A gente chegou a faturar R$1 milhão no ano. Só que, cara, é um ramo que eu admiro muito quem tem sucesso de alimentação. Eu fiquei nesse meio tempo todo aí, deu 7 anos trabalhando com comida, né? Só que o que acontece? A gente tinha uma parte do lucro que ia embora com esses tickets de cartão. VR, VA, essas coisas todas. Então, é meio enganoso o faturamento. Vendia muito, mas o custo era alto, o funcionário era caro, o aluguel era caro, cozinha industrial é caro, então não sobrava muito, entende? Aí comecei a ter problema com meu primo na sociedade, porque faltava dinheiro, começamos a ter problema financeiro dentro de casa. Cara, aí começou assim, essa fase financeiramente foi a pior da minha vida, disparado. Porque até, você foi um cara, lembra que eu fui na tua casa um dia de semana à noite, você já era casado, eu falei, Gui, me ajuda porque eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel. Fazer, né? Não sei mais o que fazer, a Civifit não vai. E ia. Aos olhos de todo mundo, era uma... Cara, os meus amigos pessoais, assim, achavam que eu era rico na época. Porque tinha uma empresa com um monte de funcionário e vendendo bem. Só que sobrava muito pouco. Por conta do sistema tributário do Brasil, de tudo, né? De funcionário, imposto, era muito ruim. E aí eu me acertei, a gente acabou saindo de lá. Eu vendi a minha parte pro meu primo, para ele pagar para mim parcelado em 26 parcelas, se eu não me engano. E aí, nesse meio tempo, final de 2016, um amigo chegou com o mercado financeiro. Você conhece... Até então você não fazia ideia do que era mercado financeiro. Eu fazia por causa do Vic. O Vic tinha comentado uma vez que ele comprou ações... Mas também era recente. Não, era um negócio recente e era um negócio de ação. Aí chegou o André pra mim, Rafa, sabe esse negócio de dólar? Aí eu, dólar? Que é isso e tal? Aí ele falou, fiquei com aquilo na cabeça. Abriu com você a plataforma lá? Aí eu lembro que eu entrei na plataforma, tinha um tempo gratuito, baixei a plataforma e comecei a brincar lá, comecei a tentar entender. E aí... Beleza, comecei a estudar assim, mas devagar, né? Meio que só olhando e tal. Quando eu vendi a minha parte na sociedade, aí eu fiquei com mais tempo livre. Aí o que eu fiz? Eu montei outra empresa de comida, só que eu não fazia comida. Eu só comprava e vendia. E botei a minha marca. Criei uma marca, de novo, em sociedade com a minha mãe. Como que era essa marca? A Light Meals. Aí eu comprava a comida de um cara e botava no site, fazia marketing para vender.
Beleza, ficamos fazendo isso. Nesse meio tempo eu comecei a estudar o mercado. Aí eu comecei a estudar de verdade o mercado. Só que, cara, eu tava muito mal psicologicamente. Por quê? Eu tenho que fumar, você tava com dívida, senão apaga. Você estava com dívida, você estava estressado, você estava com problema eu saí da empresa familiar. Com praticamente todo o valor do pagamento parcelado. Eu recebi uma parte à vista, mas essa parte à vista eu só paguei dívida. E aí a primeira parcela que eu ia receber era em dezembro. Eu saí em agosto. Sim. Então, cara, eu cheguei a pegar dinheiro com a agiota nesse meio tempo. Porque eu não tinha mais coragem de pedir dinheiro pra minha mãe. Ela me ajudou muito, muito. A gente, assim, tudo. Ela ia no mercado de domingo. Levava a conta pra você. Me ligava, 7h30 da manhã, domingo. Filho, desce aí, vamos no mercado comigo. Aí comprava. Porque a Ellen sempre trabalhou muito, mas ela não conseguia pagar tudo, Tem né? uma renda grande. A gente não, quando a City Fit começou a ir bem, a gente mudou para um apartamento melhor, comprou um carro melhor. E aí, de repente, tudo ruim de novo. E aí a minha mãe ajudou muito nesse meio tempo. Foi uma época assim que eu fiquei muito mal psicologicamente. Eu ficava em casa estudando day trade sozinho o dia inteiro. A Ellen, eu falava que a Ellen era o Julius. Ela tinha 3 empregos. Ela trabalhava de dia numa empresa. À noite ela dava aula na ETEC de nutrição. Sim. E de sábado ela ainda fazia parte de dieta interal. Ela era nutricionista para hospital. Então passava em hospital fazendo... Então assim, ela segurou as pontas muito e eu ficava... Só que eu ficava sozinho. Isso fazia muito mal. Tipo, eu acredito muito na questão da dignidade do homem. O homem precisa trabalhar para ter dignidade. É uma questão que eu aprendi com a vida. Agora, um homem sozinho, pai de família, dentro de casa, o dia inteiro sozinho, sem trabalho. Por mais que você não tivesse sem fazer nada porque estava estudando, mas assim, sem gerar valor, né? Não, eu me sentia assim um inútil, cara. Sim. Um inútil. Eu falava, cara, aí a Ellen brigando comigo naquela época. Ela falava... Você precisa arrumar um emprego, você precisa trazer dinheiro. Brigando do jeito de falar, né? Mas estava certa. Mas te apoiando, ela assim, te colocando pra cima, né? Não, ela não me apoiava no day trade. Entendi. Ela falou, você precisa de um emprego. Você não pode... você não tem essa vida aí, é a vida antes de você casar. Você casou. Chegou a cortar a luz de casa. Daí a gente perder tudo que tem dentro da geladeira porque eu não consegui pagar a conta de luz e eu não falei pra ela. E aí, nesse meio tempo, eu fui comprar um curso de day trade. Nossa, ela queria te matar. R$5.000. Pedi pra minha mãe, parcelei no cartão da minha mãe e comprei. Ela, você tá louco. Foi motivo de... Quase divórcio. Quase divórcio, cara. Por quê? Eu queria estudar, eu queria aprender, o negócio tava tenso assim em casa. Tenso, a flor da pele. A gente tinha um carro. Meu Deus do céu. A gente tinha um Picasso. E era um Picasso velho. Velho. Ele era 2011, mas ele tava podre. E ela dava... Só arregaçava o carro. E a Ellen trabalhava no meio da quebrada. Ela dava aula na ETEC de Interlagos. A gente morava em São Bernardo. Ela ia dar aula à noite em Interlagos, todo dia. E, cara, o carro quebrava no meio da quebrada. Nossa, era um negócio assim que fase. Eu lembro que um dia quebrou o carro. Você pegou meu carro correndo, foi buscar ela, lembra? Algumas vezes isso aconteceu. Não, foi assim, uma época extremamente difícil da nossa vida. Eu falo que se a gente passou por essa fase do casamento... Porque não era só dinheiro, né? Era uma questão de que envolve tudo no casamento. Sim. Você começa a ficar tenso, briga por qualquer coisa sai faísca, né? Eu lembro que a gente jogava bola lá de sábado na igreja de manhã, 7h30 da manhã. Cara, eu passei assim uns momentos de não ter, tipo, sair do futebol, voltar pra casa... com carona, porque eu não tinha vergonha de falar, não vou de carro, pedia carona pra alguém, porque eu não tinha grana pra pôr gasolina. Aí a Ellen tava acordando, né? A gente chegava em casa, tipo, 9h30 da manhã, que a gente jogava das 7 da manhã às 9. Chegava em casa 9h30, ela tava acordando, vai comprar um pão pra gente comer. Mano, não tinha dinheiro pra comprar pão. Não tinha. Eu lembro de eu caçando moedinha a gente tinha uma caixinha assim que ficava na porta da sala lá, uma estantezinha, e não tinha dinheiro. Aí eu comecei aqui, o cara da lojinha lá do mercadinho era meu amigo, jogava bola comigo de segunda. E aí ele, não, pega aí, depois você paga e tal. Então foram momentos assim muito, muito difíceis de grana, assim, sabe? E tudo isso, a gente fala, o day trade é uma coisa que começa a dar esperança num nível muito grande. Porque aí eu tava na merda, e aí eu via que eu poderia de repente ganhar R$1.000 no dia. Certo? E olha só, você tem o céu e o inferno aqui na mão. E aí começa a estudar. E é nessa também que muita gente se dá mal no day trade, né? Porque acha que aquele negócio vai tornar o cara rico. Vai ficar rico do dia pra noite. E aí eu comecei a estudar. Cara, eu lembro também quando saiu o uniforme do Sola Pelota? Lembro.
Cara, todo mundo lá, vamos Que era fazer o nosso uniforme. futebol lá. Eu, não quero. Não quero. Por quê? Porque não tinha grana pra pagar. É. Não tinha como fazer. E era um negócio que era o nosso futebol ali, que era tipo uma coisa que, sei lá, acho que era R$150 na época, o Sim. uniforme. E eu não conseguia fazer. Então eu passei por uns momentos assim de se jogar pra baixo e falar assim, mano, eu sou um bosta, eu não consigo comprar um uniforme pra jogar bola. Uhum. Entendeu? Era um momento assim muito, muito tenso. Uhum. Aí eu falei, eu vou me afundar nisso aqui, cara. Eu vou meter a cara aqui. Aí eu passei a estudar 12, 14 horas por dia o mercado, estudando, brigando com a Ellen. Aí começou a vir algum retornozinho, ganhava um dia, perdia outro, Aí eu chamei o Thiago, meu primo. Falei, Ti, Vamos fazer me um empresta um negócio. dinheiro, eu coloco lá, tudo que eu ganhar eu te dou metade. E ele já mexia com ações, o Thiago. Ele foi o primeiro da família a entrar no mercado financeiro. Aí ele, tá bom. Só que a gente não combinou o que aconteceria se eu perdesse o dinheiro. A gente só combinou o que aconteceria se eu ganhasse. O que aconteceu? Perdeu o dinheiro dele. Em 2 dias eu perdi 3 pau dos 4. Nossa. Colocou 4 mil. Só que eu já tava ficando bom. Aí eu falei, não, vou recuperar Bom em esse perder. dinheiro. Não, tava bom. Só que eu não tinha psicológico pra isso. Comecei a me consultar com a sua mãe. Uhum. Lembra? Minha mãe pagava, a mãe do Gui é psicóloga, minha mãe pagava a parte de consulta. psicologia, consulta, pra eu poder tentar me organizar nas ideias, porque eu tava mal. Uhum. Aí, beleza. Eu recuperei os 3 mil em 20 pregões, assim. Uhum. Cara, você ganhar 3 mil reais em 20 pregões sendo iniciante, é porque você é bom. Uhum. Não tem como ser sorte. Você pode ter sorte um dia, 2, 3 dias, uma semana. Agora, o mês inteiro, você recuperar 3 pau, significava que eu conseguiria fazer 3 pau no mês de day trade. Sim. Certo? Aí veio a confiança, eu tenho anotado no caderno. Eu tenho todos os dias anotado num caderninho, o dia que eu ganhei, quanto Isso eu é ganhei. legal. E uma coisa que você fala pros seus alunos a importância Não, tenho de ter ali, isso. todo mundo que vem fazer mentoria com a gente aqui, eu mostro. Tá lá a data, caderno velho, porque eu anotava quanto eu ganhava no dia, o que aconteceu no dia. E aí, eu simplesmente, num dia, perdi os 4 mil. Nossa. Eu lembro que eu chegava na consulta com a sua mãe, e aí, como foi hoje? Era Perdi de tarde. tudo. Ah, foi bem, foi mal. O dia que eu ficava quieto, ela já sabia. Por quê? Porque vira um jogo na nossa mente, se você não souber lidar com isso. Vira um jogo. Não, e eu que, assim, faço imposto de renda pra day trade e pego o relatório do povo, cara, dá uns O desesperos. cara ganhando R$1.000 num dia, R$1.000 no outro, Não. de repente perde 40. Não, então, cara, tipo, tem lá o mês inteiro do cara e eu vou mês a mês, dia a dia do mês, né? Ah, ganhou 1.000, ganhou 500, perdeu 30. E assim, o cara, no final do mês, ganhando 14, 15 pau. Aí chega assim, no último dia do mês, o cara vai e perde 80 pau. Fica devendo. Aí eu falo, você devia ter tirado esse dia pra ir pra praia. Eu vou gastar, vou comer um camarão. Ou seja, resumindo, não é Nossa. difícil ganhar dinheiro com day trade. O difícil é saber perder. Sim. Ganhar não é difícil. Nunca foi e nunca vai ser difícil. Só tem 2 lados pro mercado ir, pra cima ou pra baixo. Nossa, mas é assim, é bem essa experiência, né? É. Ganha de. O pessoal fala, né? Como é que ganha de gota e Ganha perde de balde? canequinha e perde de balde. Então, é essa ideia, né? Por quê? A cabeça, a ganância, o medo de perder. Eu entendi nas minhas consultas com a sua mãe que o meu problema psicológico ele tinha a ver com ansiedade. E ansiedade é um derivativo do medo. Uhum. Né? Eu achei que eu tinha até... como é que é? TDAH? Que TDAH. TDAH, que é o transtorno Transtorno de atenção, déficit de déficit de atenção. atenção. Eu achei que eu tinha. A sua mãe falou, eu fiz um questionário, falou, não, você não tem. Mas você tá muito ansioso. Eu entendi que o meu medo de perder me deixava muito ansioso e eu fazia besteira e perdia muito porque eu não aceitava Sim. perder. Então... Não, e assim, eu confesso que eu nunca acreditei nessa tua ida pro mercado financeiro, porque eu conheci um Rafa que não sabia lidar com dinheiro. Aham. Isso é uma das coisas que eu queria te perguntar, assim, porque por mais que você sempre foi um bom vendedor, e assim, olhando agora o histórico todo que você passou, você sempre foi vendedor. Sim. Não importa onde você estava, você sempre teve essa ideia de vender, né? Você sempre foi um vendedor nato. Mas, ao mesmo tempo, você nunca lidou bem com o dinheiro. A grana caía no teu colo, Você tipo assim, gastava- eu lembro uma história que eu até hoje sou o Rafa, que o Rafa um dia me ligou. Eu não sei, acho que alguém presenteou ele com R$400. E ele me ligou lá de São José, tipo, desesperado. 15 anos. Sei lá, parecia um problema, alguém morreu. Gui, preciso falar com você, a gente fala, mano. Mano, eu ganhei R$400, o que eu compro?
Assim. Falei, Rafa, não compra nada. Não, mano, eu ganhei R$400, velho. O que eu compro? Tipo assim, parecia uma bomba na mão dele que ia estourar. Eu preciso gastar esse dinheiro. Aí eu falei, Rafa, não compra nada, mano. Beleza. Cara, deu, sei lá, 20 minutos. Ele, Gui, comprei 4 Crocs. Eu falei, que isso, mano? Não, mano, eu comprei 4. Comprei 4 Crocs, entrei aqui na loja, comprei pra mim, pra ela e não sei o que. Eu falei, mano, gastou os 400, tipo, em 20 minutos. Ele gastou os R$400. Sabe? Mas isso é um problema que é engraçado, mas é um problema real do brasileiro. Sim. Eu nunca tinha dinheiro na mão. E essa época aí eu tinha 15 anos. Quando o primeiro R$400 você tem na mão, você quer comprar alguma coisa. Por quê? Eu nunca passei dificuldade, nunca passei necessidade na vida. Nunca. Passei fome, essas coisas. Nunca. Mas eu já passei muita vontade. Sim. Muita vontade. O Rafa também. Cara, desde de moleque, ele viu um negócio pra comprar. Aí eu falava, Rafa, não compra. Aí ele, não, mano, mas isso é meu sonho. E tudo, sabe assim? Tipo, eu vou comprar Crocs porque é meu sonho. Aí ia pra outro lugar, queria comer no restaurante mais top, mais... Rafa, não precisa. Não, mas é meu sonho comer aqui. E aí, tipo assim, ele se justificava tudo no sonho. Eu lembro. Mas era uma questão de lidar com dinheiro, porque minha então, mãe... e como que foi essa virada, o lance? Tipo, essa é a minha pergunta. Como foi essa virada? Porque pra trabalhar no mercado financeiro, você precisa ter um controle maior do dinheiro. Sim. Né? Onde foi seu ponto de virada nesse sentido de um cara que não sabia lidar com o dinheiro para alguém que agora vai trabalhar com o mercado financeiro? Como todo trader, você começa vislumbrado, né? Ou aspirante a trader, começa vislumbrado com o dinheiro. O que eu fiz? A melhor coisa que eu fiz, não é papo de vendedor, mas a melhor coisa que eu fiz foi fazer um curso profissional, procurar profissionais. Porque essa de ficar no YouTube e tal, é legal, tem muita informação boa. Mas eu queria sentar do lado de gente que estava operando dinheiro de verdade, pra ver se aquilo era real. Não só ficar na historinha. Eu falei, eu preciso ir pra um lugar onde eu tô vendo que o cara tá ganhando dinheiro e que ele consegue. Sim. Porque se eu ver isso com meus próprios olhos, eu vou conseguir também. Eu não sou incapaz, eu vou conseguir. E aí eu paguei pra ir numa mesa proprietária, era R$1.000 uma semana. Eu ficava uma semana nesse lugar. Nessa uma semana eu sentei do lado de caras que operavam, ganhavam R$5.000 no dia, R$7.000 no dia. Falei, pô, isso aqui é real. Isso aqui é verdade. Isso foi logo depois que eu perdi os 4.000. Né? Logo depois que eu perdi o dinheiro do Thiago. E aí, eu comecei a ver que era real. E eu entendi que o dinheiro é matéria-prima no mercado financeiro. Eu não tinha lanchonete? O que era matéria-prima? Pão, alface, frango, suplemento, era a minha matéria-prima. No mercado financeiro é o dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não faz dinheiro. Se você gasta tudo dinheiro, se você gasta errado, você não faz dinheiro. Se você perde muito, você não faz dinheiro. E aí acho que entender a matéria-prima do dinheiro foi crucial para mim. Então, eu comecei a receber as parcelas da empresa, parcelado, minhas contas começaram a ficar mais organizadas. Então, ou seja, pelo menos as contas básicas estavam pagas. Aluguel, água, luz, telefone, estava pago. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a cabeça tranquila para estudar day trade. Então, uma das coisas que eu falo pro pessoal que me pergunta, a gente tem 3.500 alunos hoje. E a maioria das perguntas são sempre as mesmas. Ah, como você começou e tal. O que eu mais falo é, não dependa do day trade logo no começo. Não dá. A pressão psicológica que você vai jogar sobre você mesmo não vai te fazer... Cara, você falou semana passada, não pode ser o dinheiro do pão, o dinheiro do mercado, não pode ser o dinheiro do aluguel, o dinheiro do pão. Não dá. Se você tem uma outra fonte de renda, seja o que for, trabalhar em em buffet de sábado à noite e que você garanta teu aluguel com isso, é uma coisa. Eu falo para meus alunos, cara, você tem carro? Tenho. Então vai fazer Uber. Vai fazer Uber. Opera de manhã e você fez Uber, e faz né? Uber à tarde. É legal você falar que quando você começou a entrar no day trader, você fazia Uber... Cara, tudo. Eu fiz Uber com um carro que não era meu porque minha carteira estava vencida, assim, sabe? A grande questão de tudo isso, de lidar com essa parte da grana, foi entender que se eu não respeitar... A sua mãe falou para mim um dia muito sério. Ela falou, Rafael, você pode ficar vindo aqui 1 ano. Se você não entender que você não pode perder mais do que tanto no dia, você não está se respeitando. Você não falou pra mim aqui que é R$300 por dia pra ganhar ou pra perder? Você não pode chegar aqui e falar pra mim que perdeu 600. Tá errado. Você não tá respeitando o seu próprio dinheiro, você não tá respeitando você. Se você não respeitar você, você não vai conseguir. Você vai me ligar daqui 1 ano e vai falar, tô na merda e não consegui resolver nada. Então, ajudou muito essa parte da terapia. Eu recomendo muito que as pessoas façam. Porque você entender como funciona a sua cabeça, aquelas dicasinhas, tipo, sai da frente da tela,
Na hora que tá ansioso, vai tomar uma água, vai respirar, tudo isso eu aprendi com um psicólogo, que estuda a mente do ser humano, né? Então ajudou muito esse acompanhamento. É o lance de você enxergar seus pontos fracos, né? Ninguém consegue ver a própria nuca, a gente só se olha no espelho e a gente tem coisas na gente que a gente não consegue enxergar. E eu era bom no day trade, eu já era bom. Tanto é que eu paguei pra ficar uma semana nesse lugar, era R$1.000. Eu paguei pra ficar uma semana nesse lugar, os caras me deixaram ficar 3 meses. E eles falavam pra mim assim, ó, pode vir. Você é um cara bom aí, vamos ver se vira alguma coisa. Eu comecei aí. Cara, eu cheguei aí, não ter dinheiro pra almoçar. Essa história é triste, velho. Dá vontade. Eu tenho dó de mim. Essa eu não conheço. Essa história é triste. Eu ia pra lá, e aí os caras falavam de almoço, eu sempre levava comida. Eu falava que tava fazendo dieta. Porque eu não tinha grana pra almoçar em restaurante. Então eu levava alguma coisa pra comer. Aí um dia eu não tinha feito comida, não tinha feito mercado e não tinha dinheiro pra almoçar, mas eu fui. O trabalho da área era pertinho, então ela me deixava, eu não gastava nem com condução pra ir, só pra voltar. E aí eu fui, a gente foi almoçar e eu não vou. Não, vamos aí, pô, já tinha batido a meta. Não, vamos aí. Eu falei, não vou almoçar não. Não, vamos aí. Eu falei, não, eu tô fazendo jejum. Nossa. Porque eu não tinha como, mano, eu vou lá no restaurante com os caras e eu não tenho como pagar. Eu falei, não, eu tô fazendo jejum. Ah, mas vamos lá fazer companhia pra gente. Eu sento lá na mesa. Morrendo de fome. Os caras pedem uma parmegiana e batata e não sei o que lá. Eu morrendo de fome. Pedi um copo d'água lá. De graça. Tomei meu copo d'água. Na hora de levantar pra pagar a conta, o dono da mesa fala assim, hoje é por minha conta. Nossa. E é jejum, ele nem te insistiu, ele né? Não insistiu, não falou nada. E, mano, aquele dia, velho, eu lembro que eu voltei pra casa, eu chorei e falei, você falou, nossa, eu acabei o jejum faz meia hora, acabei de ver aqui, puto, não tinha percebido tirar das 24 horas que eu tinha me comprometido. Sabe? Então, eu passei muita dificuldade, mas foi tudo base do crescimento, foi tudo momentos em que eu precisei passar para crescer. Pra estar onde você tá hoje, você passou por várias etapas, cara, que te dão moral pra estar onde você tá hoje. Né? Sim, eu poderia naquela época ter falado lá pro dono da mesa, pô, eu não comi porque eu não tinha dinheiro, mas eu preferi ficar quieto, assim, sabe? Sim. Eu nunca gostei de ganhar as coisas, eu pedia muito pra minha família, pra minha avó, pra minha mãe, eu já pedi muito, pra você, as pessoas que eu tinha intimidade de falar, mano, me ajuda. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda, mas eu não ia ficar me pagando de coitado lá fora pra ter, sabe, ajuda, não. Então, ali foi legal, fazer aquela... Não, e hoje você tá onde você tá e tipo assim... você consegue olhar pro teu negócio e ver que assim, foi com muito esforço, né? Sim. Não foi um negócio que caiu de mão beijada na tua mão, não foi um negócio que assim, veio pronto. Não, você, cara, suou pra estar onde você tá hoje, você teve que passar por momentos difíceis, histórias tristes como essa que você contou agora, e hoje você tem um negócio que você consegue se orgulhar disso no sentido de, putz, custou pra mim, né? Então, é muito diferente quando uma coisa cai de mão beijada na tua mão, né? E uma coisa que eu gosto de falar pras pessoas, de dar exemplo, que é procure, você tem que ter, a motivação ela vem de você. A motivação tem que ser você, tem que ser os seus objetivos e tudo mais. Agora, inspiração, eu sempre me inspirei muito em pessoas que estavam perto de mim, que tinham sucesso. O seu pai, como a gente falou muito dele no episódio passado, e eu lembro muito dele contando as histórias. Tipo, quando começou, ele começou, passou necessidade para pagar a faculdade. Para hoje ter um dos maiores escritórios de direito e contabilidade de São Caetano. Então, é isso que me inspirava e me motivava. Tipo, as pessoas que vieram do nada. Sempre foi assim. Então, eu já tinha atingido certo sucesso com a empresa de comida. Você imagina, tenho lá... chegamos a abrir loja aqui na Paulista, chegou a faturar 1,5 milhão num ano e tal. E de repente eu me vejo em casa estudando, sem dinheiro pra nada, mas eu já tinha o bichinho já tinha me picado, sabe? Eu falei, não, eu vou dar certo nisso. E aí foi muito estudo, muitas horas de estudo, dedicação, demais, assim, demais, de estudar. A Ellen chegava 11 horas da noite, 11h40 da noite da escola, que ela dava aula, eu fazia janta pra ela jantava, ia dormir, às vezes eu voltava pra tela ainda, pra estudar o mercado. E aí, depois dessa e isso é legal falar, até pra quem tá assistindo isso e ainda não entrou nesse mercado, achando que é um negócio que assim, eu vou aqui assistir 2 videozinhos e vou operar, né? Como se não precisa estudar, não precisasse entender o negócio. Do marketing que tá aí na internet, né? E assim, acho que uma das coisas que eu te admiro e umas coisas que eu falo, né? É que a gente precisa estar satisfeito com o que a gente tem e onde a gente tá. Mas estar satisfeito é diferente de estar acomodado. Sim. E você é um cara que nunca tá acomodado, eu percebo. Você é um cara satisfeito, que você tá sempre
muito grato pelo que você tem hoje, pela condição que você tem hoje, mas ao mesmo tempo eu nunca vi você acomodado e tipo assim, não preciso fazer mais nada. E aí eu vou para essa minha, talvez, última pergunta aí, nessa história, de que assim, quais são os negócios que você tem hoje? Porque eu vejo você toda hora, tipo, não, tô fazendo uma parceria aqui, tô fazendo um negócio ali. Como que é a tua cabeça, cara? Você não dorme, você tá sempre pensando em novas coisas. Quais são os projetos que você tá hoje? O que você tá fazendo? Esse podcast já é um novo projeto que você começou. Me fala como que é a tua cabeça, assim. Cara, só para concluir, então, a parte do day trade. Aí, muito estudo, muita dedicação, comecei a ter frutos. Então, ganhar 200, 300 reais por dia, 400, 500 reais por dia. Aí, quando eu consegui a consistência de 500 reais por dia, eu falei, pronto, eu sou um trader profissional. Ah, Rafa, mas 500 reais por dia? Para mim, eu era consistente nos 500 reais por dia. Certo? Então, eu atingi uma maturidade que eu precisava para me considerar um profissional. E aí, cara, veio a Falcon. Como que veio a Falcon? Eu operava já bem há mais ou menos um ano, já estava operando bem, foi de 2018 para 2019. Eu estava operando bem, tendo consistência. Eu nunca vou esquecer, eu comecei a postar um monte de coisa no Instagram. Cara, eu tinha 600 seguidores. Comecei a postar coisa no Instagram. O quê? Do dólar, gráfico e tal. E aí um vê, pergunta, o que é isso? Começou. E aí veio a oportunidade de negócio. Chegou um cara para mim, eu comecei a postar umas fotos no Insta com hashtag daytrade, hashtag tape reading, hashtag dólar futuro. E aí chegou um cara até mim que falou, cara, me ensina. Eu falei, nunca ensinei ninguém. Nunca ensinei nada pra ninguém. Não, me ensina. Tá bom, R$1.000. Falei assim, na lata. Tá bom, passa a conta. Falei assim. Isso virou a Falcon Trader. O cara pediu. Eu falei, qual que era o nome dele? Falcon? Não. O cara pediu. Pagou. E eu falei assim, tá bom, eu ensino, ele pagou, eu dei umas aulas ensinando tudo que eu sabia pra ele, o cara ficou super feliz, super satisfeito, eu falei, isso aqui é um negócio. Isso aqui é um negócio. Aí eu comecei, assim, cara, eu sou vendedor, se amanhã baixar uma regulamentação que day trade não pode mais no Brasil, não existe mais day trade pra pessoa física e tal, você vai me ver vendendo outra coisa na internet. Eu não saio mais da internet por nada. Então, quando eu experimentei isso, eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra Ellen assim, Lé, eu vendi uma mentoria de R$1.000. Ela, como assim? Eu vou ensinar um cara a fazer o que eu faço por R$1.000. Mas como ele vai pagar? Já pagou, tá na minha conta. Cara, não deu 2 semanas eu tinha vendido 6 pau de mentoria. Porque aí eu falei, pessoal, vagas abertas pra mentoria, pra 600 seguidores. Só que esse cara indicou mais 2. E aí mais outras pessoas, amigo, começou a vir e tal. Começou a virar. E aí começou a virar. E hoje 3.500 alunos. Que animal. 3.500 alunos. E foi uma fase que assim, aí que entra, você falou de acomodar. Eu poderia ficar em casa vendendo curso. Só que eu queria, vou montar uma escola, vou montar um escritório e tal. Aí montei o primeiro escritório, chamei o Wellington na época lá para ser meu sócio, falei, era meu aluno. Falei, cara, vamos entrar comigo? Eu não tenho muita grana, mas vamos entrar comigo e tal? Ele, não, beleza, vamos. Aí a gente montou um escritório bonitinho lá no Sacomã e tal. E aí começou. Aí foi fazendo parcerias grandes, foi fazendo conteúdo de qualidade. O YouTube me ajudou muito, cara. Eu tenho 12 mil inscritos no Instagram, no YouTube da Falcon. Mas, cara, eu acho que só o YouTube já trouxe pra mim de faturamento mais de R$500 mil. Isso com 11 mil inscritos. Porque as pessoas falam, vi teu vídeo no YouTube, quero comprar seu curso. Então, eu acho que trabalhar com a honestidade... Eu nunca falei pros outros, eu ganho 10 mil por dia. Eu nunca fiquei postando boleta fake no Instagram. Eu nunca fiquei mostrando o que eu não era. Eu acho que o caminho da Falcon ser o que ela é hoje, que é um dos negócios da Falcon Trader, foi trabalhar com a honestidade, com a sinceridade. Eu sou o cara que mais ganha dinheiro com curso? Nem de longe. Nem de longe. Tem cara que fatura R$500 mil por semana num lançamento. Imagina, nem de longe. Só que trabalhando com a honestidade, com a verdade, mostrando para as pessoas, cara, é assim, é fácil? Não. Tem que estudar? Tem. Mas é possível. Olha aqui. E aí a gente foi crescendo bastante. Então a Falcon virou, hoje é o meu maior negócio, né? Em termos de empreendimento é a Falcon. A gente tem aqui na Paulista, tem lá no Rio de Janeiro, Copacabana. A gente está franqueando, se quiser saber mais, me acompanha lá no Insta. Arrasta pra cima. Tem franquia, projeto de franquia rolando. Aí a Falcon virou o carro-chefe, virou a base para outros negócios surgirem. Entrou a mesa proprietária,
que é um dos negócios, que as pessoas fazem prova para passar na mesa para poder operar o nosso capital. Entrou a editora, montamos a editora, montei o podcast, é tanta coisa já. A HF Trade, a empresa de robô. A própria franquia, que querendo ou não, é um outro negócio da Falcon. Negócio, a franqueadora, né? A gente chama de franqueadora. Sim. Então, assim, hoje a gente tem alguns negócios, mas se você falar de lidar com tudo isso, de como que foi, cara, foi muito rápido. Eu era um cara passando problema. Faz quanto tempo esse lance que você começou a passar dificuldade? Cara, 2017. Então, nós estamos em 2021. Sim. Eu lembro que... Hoje tá aí fumando coíba. Eu lembro que nem nos melhores sonhos eu imaginava. Sim. O que a gente conquistou. Assim, mas, Rafa, pensa numa coisa legal. Sei lá, pensava numa coisa legal. Mas, putz, comprar casa, comprar apartamento, conquistar o carro que eu quero, poder ter as coisas olhando pra trás e falando, valeu a pena tudo, sabe? Tipo, não desistir, deu certo. E as pessoas têm muito essa de perguntar, mas você ganha mais dinheiro com curso ou com day trade? É lógico que é concurso, eu tenho uma empresa. A minha meta como pessoa física no day trade não passa de 20 mil reais por mês. E a minha empresa fatura muito mais que isso. Então, as pessoas... Não, e é legal você falar isso. Eu não tenho problema em falar isso. Eu não tenho problema em falar isso. Só que eu tenho custo. Eu tenho 35 mil reais de custo fixo aqui na Falcon. Tem funcionário. Você tem uma estrutura. Tem uma estrutura aqui na Paulista. Tem 2 salas. Aqui a gente está numa sala. Tem a outra sala aqui do lado, que é a sala com 14 posições para aluno, mais todos os funcionários. Então, eu gosto disso, mas eu falo a verdade. É isso. Você não quer me seguir, você não quer comprar o meu curso porque eu também ganho dinheiro com curso, mas... Como se fosse crime ser professor. Cara, tá bom. É um negócio assim, beleza. E é isso que levou a ser o que é hoje, essa honestidade. Essa transparência dos caras poderem vir aqui foi o que fez a diferença para mim no começo. Não falei que eu fui lá, numa mesa, ver os caras operando de verdade. É o que eu disponibilizo. Você vê que não é um negócio fake, né? Não vem a gente é de comigo. verdade, a gente não é de Senta mentira. aqui do meu lado, né? E isso realmente é um diferencial teu, assim, de sentar do lado e não, vem comigo. E hoje não é só o meu curso. Hoje são 4 professores com 5 cursos diferentes. Nós estamos expandindo para franquia. Estou procurando professor novo. Estou com live no YouTube até todo dia tem live no YouTube de graça da Falcon. Até meio-dia. Com conteúdo fera. Gratuito lá. Tô querendo pegar mais uma pessoa para ficar a tarde toda, vai ficar o dia inteiro de conteúdo no YouTube. Então isso virou uma escola. Então hoje a Falcon é uma escola de investimentos. Né? E de faturamento, é a que mais traz faturamento. Tem a HF Trade, que é uma empresa de robô automatizado. Mas, cara... E é o conjunto, né, Rafa? Porque assim, a gente fica... quem traz mais faturamento é a Falcon. Aí você fala, a gente tá aqui com um projeto novo que é a Falcon Cast. Aí você fala, qual que é o faturamento do Falconcast? Nenhum, só custo. Então não presta. Não, mas peraí. Falconcast me alavanca em outro negócio. Então, os negócios, eles se conversam nesse sentido. A gente muitas vezes olha isoladamente, não pode olhar isoladamente, porque a Falcon depende da HF, a Falcon depende do YouTube, depende do podcast. Então, tudo isso é um negócio só, querendo ou não, te ajuda, né? Exatamente. E por ser um ramo de negócios, o podcast aqui, Charuto e Negócio, que é o nosso logo, né? Vai caber muito na editora. Sim. Vocês vão acompanhar isso. A editora vai crescer muito por conta do podcast. Por quê? Porque a gente está falando de negócio, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de fonte de renda. A gente vai trazer livros para o Brasil que não tem. Eu quero comprar esse livro. Só a gente vai ter, porque nós que trouxemos, editoramos, traduzimos e vamos disponibilizar para as pessoas. Então, o podcast, eu penso que pode estourar, pode virar um podcast, um flow da vida. Acho que pode, tudo pode. Mas o principal objetivo é levar conteúdo para as pessoas, informação e ao mesmo tempo alavancar os outros negócios. Muito legal. Não tem meio termo, não tem segredo. Muito legal. Bom, antes de encerrar, eu separei aqui algumas perguntas que você não sabe quais são. Eu quero fazer tipo um... eu pedi pra ele me falar as perguntas antes e ele não falou. Eu vou falar. O pessoal não deixou, ele falou, não vou falar. Não, minha proposta aqui, pra gente acabar, é fazer tipo um de frente com a Gabi. Só que é de frente com o Gui. De frente com o Gui, vamos lá. E aí eu vou te fazer umas perguntas rápidas, e aí você tem que me responder com uma frase, uma palavra, uma coisa concreta e direta, sem pensar muito. Não sei se eu sou bom. Tinha que acender... Cara, você devia fazer um esquema aqui de apagar a luz, deixar só o holofote aqui em cima da sua cabeça aqui, mirando na cabeça, que agora você vai entrar na fogueira. Vamos lá, são poucas perguntas, tá? Então eu quero que você responda a primeira coisa que vem na sua cabeça. Maior inspiração profissional? Maior inspiração profissional. Ronaldo Fenômeno.
Melhor livro que você... E tudo que eu perguntar aqui é profissional, tá? Tá. Melhor livro. Cara, foi Quem Mexeu no Meu Queijo. Seu maior sonho hoje. Deixar um legado no mundo do day trade. Seu maior arrependimento profissional. Maior arrependimento. Não vem com aquela que não tem arrependimento, que eu aprendi com tudo. Não, você A fez... confeitaria. Maior arrependimento. Se você não trabalhasse com o que você trabalha hoje, tivesse que escolher uma coisa completamente diferente, o que seria? Não pode ser vendas. Não. Cara, seria qualquer coisa com dinâmica, que fosse dinâmica, que não tivesse rotina para fazer as mesmas coisas no mesmo dia. Ah, Rafa, mas você faz day trade. Sem dúvida, se fosse um trabalho convencional, seria alguma coisa dinâmica. Lidar com pessoas, talvez liderar uma equipe, alguma coisa do tipo. E para acabar, qual que é seu... E aí, não tem a ver com financeiro, né? Mas qual que é seu maior hobby? O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre? Ou se você tem tempo livre, o que você vai fazer quando você tem esse tempo livre? Fumar charuto, trocar ideia, assar uma carne. Nunca gostei de chamar os amigos. Nunca gostei de... A gente falou no passado, né? De balada. Cara, negócio pra mim, hobby é um churrasquinho, um charuto, trocar ideia, conversar. Sempre fui um cara muito mais sossegado do que qualquer outra coisa, assim. É claro, jogar bola, mas eu não considero hobby, assim. Mas momento até porque você não joga mais já tem muito tempo, né? Tá. Não, aposentou. Ó, não, você não tá aposentado? Nós temos imagens. No meu Instagram tem imagem do futebol lá, eu parado há 2 anos, cara. Metendo bola na cabeça do meu irmão perdendo gol embaixo da trave. Mas acho que hobby é ficar tranquilo. Chego em casa de sexta-feira, eu mando a Alexa tocar um BB King, um charutinho, um uísque. Assa uma picanha na churrasqueira. Cara, não, pra mim é o ápice. Tá, então agora pra encerrar, a última mesmo, se você tivesse que dar uma frase pra quem quer começar no day trade. Tá. Ou, na verdade, day trade não, pra quem quer começar no mundo dos negócios, quem quer começar a movimentar dinheiro, o que você teria pra falar, assim, uma frase, um ensinamento, alguma coisa que você queria passar? Bom, não cabe em uma frase, mas seria não, de maneira alguma, não ouvir o que as outras pessoas estão te falando. Se eu tivesse escutado a minha mulher, eu não teria continuado. Ah, quer dizer que ela é ruim? Não, ela só estava preocupada com as contas da casa. Uhum. Então, não ouvir as pessoas e focar naquilo que você quer é uma coisa importante também. Você fala assim, pô, Rafa, mas o que você está falando é delicado. É delicado, mas se você tem estrutura e base para falar o que você está falando, diferente da tua história com o teu pai. Na tua história com o teu pai, você ouviu o teu pai porque era um cara mais acho que é legal você falar que te dando... Não é um conselho que se aplica a todo mundo. Não. Eu tô falando não ouvir o negativismo. Não ouvir aquelas pessoas, pô, isso não vai dar certo. As pessoas falavam pra mim que não dava certo e eu fui procurar saber e ver com meus próprios olhos se dava certo ou não. Uhum. Então, se eu tivesse escutado, eu não teria... Então, você também foi na faculdade. Uhum. Talvez seu pai tivesse te falado antes que você não deveria ir lá ver a faculdade, mas você foi lá ver com seus próprios olhos. Então, eu acho que ser muito tomé nisso, assim, sabe? Eu tenho que ver, eu tenho que olhar, eu tenho que saber e cara, a persistência no meu caso foi o principal. A persistência, conseguir a frase do Balboa, né? Não importa o quão forte você bate. Uhum. Você tem que aguentar, apanhar e continuar. Eu passei por muitas dificuldades que me fizeram crescer ao ponto de eu conseguir. E eu tenho certeza, uma das maiores certezas que eu tenho na minha vida, se tudo der errado um dia, se tudo acabar, eu vou começar de novo, eu vou conseguir erguer de novo. Isso é uma certeza que eu adquiri com o tempo. Então, não desistir, estudar, não pensem que é fácil. O que for fazer, seja qual for a profissão, lute para ser o melhor, não para ser um mediano. Né? Estude para ser o melhor, trabalhe para ser o melhor. E esse lance de não se acomodar também. Não dá, cara, não dá. A gente pode, né? Eu falo muito isso pra galera aqui. Cara, eu poderia estar hoje na minha casa, fazendo igual essa galera faz, vendendo o curso do meu quarto. Faço um quarto gamer com um monte de luzinha lá e vendo meus cursos lá, opero meu day trade lá e vou ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje. Porque eu não vou ter todo esse custo, toda essa estrutura. Mas acordar cedo, tomar banho, vir aqui, trabalhar, ver gente, produzir. Aí você tem uma ideia, eu vou trazer um cara aqui que tem uma ideia. Aí o cara tem uma ideia. É o tal do network, né? Exatamente, não vai parar. Então é de fato a dedicação, a persistência e o sucesso vem. Sim. E às vezes você está mais perto do que você imagina. Tipo, sei lá, 4 anos atrás... Nunca imaginava. Nunca imaginava, de maneira alguma. Rafa, sensacional, mano. Obrigado de novo por estar aqui. Junto. E até mais, gente. Não deixem de se inscrever no canal, comentar. Like, se inscreve no canal. Sininho, todas essas conversas que vocês já estão acostumados aí. Manda, paga os grupos de WhatsApp que você participa, grupo de Facebook, de negócio. Manda os episódios lá que a gente vai trazer muito conteúdo legal. É isso. Valeu, gente. Valeu, até mais. gente. Um abraço. Tamo junto.